fundos imobiliários, você está sendo enganado e não sabe. Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta aí ao canal e hoje eu vou trazer um conteúdo aí que pode ser um pouquinho polêmico ali, mas eu acho importante trazer aí porque eu já invisto aí há mais de 5 anos e eu passei por diversas fases aí de investimento, desde obviamente perder dinheiro até conseguir ganhar dinheiro. E aí, obviamente, como todo mundo começa ali, a gente tem essa visão aí, principalmente sendo empurrada por muitos influencers aí, ou até mesmo pelas próprias corretoras aí, que são os fundos imobiliários ou dividendos. Lembrando que aqui é a minha opinião, estou passando com base na experiência aí de quase 6 anos que eu tenho investindo. Se você não concordar com ela, não tem problema nenhum, porque eu, você, a corretora, tanto faz, nós não somos o dono ali de 100% da verdade. A intenção aqui é tentar alertar vocês aí para poder abrir a mente para outros campos aí, digamos assim, para que você consiga de fato ter rentabilidade e não fique ali travado sendo iludido, beleza? Eu vou passar aqui alguns dados, não exatamente agora aí no decorrer do vídeo, para poder mostrar para vocês o que eu vou estar explicando agora sobre essa questão aí dos fundos imobiliários e por que que eu acho que você está sendo enganado. Então, fica comigo até o final do vídeo aí, que você vai ter essa mesma impressão que eu, com certeza, beleza? Bom, antes de mais nada aí, uma breve explicação bem rápida aí de fundos imobiliários, que seria o quê? Você está investido ali em ativos que pode ser shopping, pode ser galpão, pode ser uma empresa que pega o dinheiro revista em renda fixa, um fundo de papel, um fundo de tijolo, enfim, tem diversos tipos de fundos aí. E obviamente aí o que todo mundo prega é longo prazo e dividendos. Invista em fundos imobiliários e aí deixa aquela bola de neve ali, né, sendo criada, fazendo o trabalho para você colocar o seu dinheiro para trabalhar, para que você consiga aí uma renda extra e até mesmo poder largar seu emprego, aposentar aí. Bom, atualmente, principalmente aí com a taxa Selic no patamar que ela está, a bola de neve ela funciona se você deixar seu dinheiro parado num CDB 100% do CDI. Então, isso daí não é novidade, não é exclusividade dos fundos e obviamente aí os fundos imobiliários aí, já que eles não têm uma carteira, digamos assim, majoritariamente em ações, criptomoedas e etc. Então, você não vai ter um rendimento do fundo imobiliário assim tão distante da taxa Selic, digamos assim. Então, não adianta você querer se iludir e achar que a bola de neve ela só funciona em fundos imobiliários. Ela também vai funcionar se você deixar seu dinheiro parado ali num CDB 100, 110%, dependendo aí se você conseguir achar um 120% aí, é muito provavelmente que ele dê de lavada na questão do retorno aí num fundo imobiliário, por exemplo, beleza? Obviamente aí todo mundo sabe que o fundo imobiliário ele tem essa vantagem que ele não oscila muito, mas teoricamente, apesar dele oscilar menos do que uma ação, por exemplo, a gente tem diversos exemplos aí de fundos imobiliários aí que são muito piores do que ações aí porque se desvalorizaram demais. Então, obviamente aí até nisso você tem que tomar um pouco de cuidado e não sair comprando fundo imobiliário às cegas, beleza? Então, os fundos imobiliários ali, eles pagam ali um dividendo mensal ali que vai variar de fundo para fundo. Hoje em dia eles estão pagando aí pelo menos na casa aí vamos pôr de 0,8 a 1,05, 1,10% aí, devido à taxa Selic aí, porque a maioria desse dinheiro dos fundos aí, eles estão atrelados aí a investimentos de renda fixa, então consegue trazer este retorno assim bem significativo, beleza? Obviamente, a gente tem outros tipos de investimentos aí para comparar com os fundos imobiliários, que é IPCA, Tesouro, essas coisas, mas eu não vou entrar em detalhes neles. Vou te mostrar aqui somente aonde eu tive a minha, digamos, mudança de vida barra investimento, assim, quando eu parei. Por quê? Porque eu também comecei em fundo imobiliário, onde todo mundo começa, e é o que eu indico, inclusive, para você que está começando a investir se você não tem um perfil já de cara arrojado. Eu não fiquei muito tempo nos fundos imobiliários porque de fato o meu perfil é arrojado. Logo ali que eu vi, entendi, eu pulei fora e realmente consegui uma rentabilidade muito maior. Então, se você está começando a estudar agora
e não tem um perfil arrojado, o fundo imobiliário de início ele vai ser bom para você. Por quê? Como ele não varia muito, você vai se acostumando aos poucos ali com essa questão de perda ou ganho na cotação ali do fundo. Diferente de ir para uma ação em que você pode ver ela cair 20, 30% no mês aí, ou subir até 20, 30%. Então, se você já não tem um apetite a risco aí, digamos, muito alto, você começa ali no fundo imobiliário, mas eu digo para você já logo ir estudando outras coisas para você sair o mais rápido disso possível, beleza? Por quê? Quando a gente compara o rendimento do fundo imobiliário aí hoje com o rendimento aí de um 100% CDI, e eu vou mostrar aqui esses valores na prática, vocês vão ver que fundo imobiliário aí, ele está perdendo valor não em questão de cota, eu não vou analisar valores de cota, eu vou estar dizendo que o dinheiro que você está investindo ali, ele está desvalorizando, digamos assim, por quê? Porque você está deixando de ganhar dinheiro em outras partes. É claro que quando a gente compara com a renda variável, investimentos em ações aí ou criptomoedas, por exemplo, os rendimentos barra riscos são muito maiores. Mas dá para você investir em ações aí, tanto ações aí no próprio Brasil, na B3, ou ações americanas aí, que você vai ter ali um retorno muito satisfatório ali investindo em ações sólidas, beleza? Eu não vou entrar em detalhes aqui de quais ações eu considero, não considero sólida. Alguns exemplos que eu vou estar usando aqui, obviamente, são de ações aí que eu considero sólida para o longo prazo, não é para você ganhar dinheiro daqui a 1, 2, 3 meses, por exemplo, mas eu não ficar fazendo uma lista aqui dessas ações aí e obviamente aí tudo que eu vou estar mostrando aqui não é uma indicação assim de vá, compra, troque tudo por isso daqui. Você tem que analisar aí seu próprio risco, beleza? Eu estou apenas analisando de forma didática aqui para facilitar para vocês. Digamos aí que tudo que eu vou estar falando nesse vídeo aqui, talvez eu tenha demorado 6, 7 meses para ter essa visão. E é claro, agora está muito mais refinado. Então, se você está começando a investir agora, eu diria que talvez você está economizando um tempo de estudo aí. Se você pegar tudo desse vídeo e, obviamente, estudar, não adianta somente ver o que eu estou falando e não tentar entender você também, você vai estar ganhando aí pelo menos um ano de estudos de investimentos aí, beleza? Eu vou usar o site do Investidor 10 aqui, vou compartilhar a tela para vocês terem uma noção desses dados que eu vou estar mostrando aqui para a gente chegar na conclusão aí que está lá no início do vídeo, que é você está sendo enganado em fundos imobiliários, beleza? Bom, vamos lá. Bom, estou usando o site aqui do Investidor 10 para a gente fazer algumas comparações aqui e obviamente eu peguei alguns fundos imobiliários aí que são fundos aí bastante conhecidos barra queridinhos aí na bolsa. Estou usando aqui o tempo aqui gráfico, digamos assim, de 5 anos para comparar a rentabilidade e obviamente eu estou usando aqui a cotação ajustada que eles mesmos disponibilizam, que é o reinvestimento aí de dividendos. Eu não estou levando em conta aqui se todo mês você estaria comprando mais ou menos cotas, beleza? Estou usando aqui apenas se você tivesse comprado isso uma vez, estes seriam os retornos. Então, quando a gente busca aí esses três fundos que eu coloquei aqui, que é o MXRF11, o XPML11 e o KNCR11, a gente tem aqui o retorno se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos. No MXRF11 você teria 1.557, no XP 1.508 e no KNCR11 2016. Destes três fundos aí, obviamente a gente vê que o que melhor saiu é o KNCR11, porém, o que é importante a gente reparar aqui, que quando a gente compara aqui com o CDI, olha só, 1.598. Então, se você só tivesse deixado o dinheiro ali parado no CDI, você estaria ganhando do MXRF11 e do XP. Estaria perdendo para o KNCR11, beleza? Então, repare que neste caso aqui, somente ter deixado o dinheiro em conta, por mais que tenha sido uma pouca diferença aqui, você está deixando o dinheiro na mesa porque você está perdendo dinheiro. Teve uma desvalorização, digamos assim. Agora, quando a gente vem para algumas ações aqui que eu vou estar passando aqui, eu peguei a ação do Banco do Brasil, do Itaú, o Banco Pactual aí, Petrobras, por exemplo. Quando a gente compara aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 e não tivesse investido mais nada há 5 anos, a gente tem esses valores aqui no Banco do Brasil, que caiu esse ano, ele está caindo nos últimos 12 meses aí, mais ou menos 25%, ou seja, 1.783 aqui você teria
no Banco Itaú 2.406, no Pactual 2.188 e na Petrobras, olha que diferença absurda, R$ 4.704, beleza? Então, se a gente voltar para comparar aqui com os fundos imobiliários, na teoria, o único que bateria de frente aqui seria o KNCR11. Isso vai acontecer com todos os fundos? Não. Você vai ter dificilmente aí, poucos fundos eles vão estar batendo de frente aí com a valorização dessas ações. Obviamente aí, conforme eu falei, a gente sabe que a ação ela sobe muito mais, do mesmo jeito que ela cai também. Então é isso que você tem que ter em mente. Se você conseguir abrir o seu campo de visão, digamos assim, estudar e começar a investir em ações sólidas, por exemplo, Banco Itaú, Banco do Brasil, apesar de estar caindo bastante, o que eu considero uma baita oportunidade, até mesmo a Petrobras aí, que a gente sabe que oscila demais aí por conta do governo. Olha essa diferença de valores de investimento que a gente teve aqui. Aí você pode pegar e falar, ah, mas Pablo, é claro, né? É uma renda variável e se subir, ela vai subir muito mais do que o fundo imobiliário. Sim, e é justamente para isso que eu estou chamando a sua atenção aqui. Apesar de a gente possivelmente também ter uma desvalorização, quando você investe em ações sólidas aí, a chance de no longo prazo, igual eu falei, não estou dizendo aqui que você espere esses resultados em um ano, talvez até 2, 5, 10 anos, os resultados vão ser muito melhores do que você ficar tentando fazer essa bola de neve em fundos imobiliários. Essas ações aí, em sua grande maioria, elas também pagam dividendos, excelentes dividendos, inclusive principalmente uma Petrobras aí, ou até mesmo uma Vale, o Banco do Brasil, por exemplo aí. Então, do mesmo jeito que você faria uma bola de neve em fundos, você também consegue fazer essa mesma bola de neve ali em ações, nessas ações sólidas. Então, vale muito mais a pena, por mais que você veja uma desvalorização igual o Banco do Brasil nos últimos 12 meses aí de 20%, até poucos meses atrás ele estava na casa dos 28, 29, chegou até os 17 aí, que inclusive eu tinha postado um vídeo aí para falar sobre esses alvos aí. Então, ou seja, são excelentes oportunidades de compra. E lembrando que nessa conta que eu estava fazendo barra mostrando aqui, não tem se você está reinvestindo todo mês. E você pode ter certeza, se todo mês você está fazendo um investimento, reinvestindo ali em ações, essa diferença aí que eu estou mostrando, ela seria muito, muito maior mesmo. Então, o conselho barra conclusão que eu chego aqui, eu demorei ali, não que eu tenha perdido dinheiro em fundos imobiliários, mas realmente eu estava deixando de ganhar aí nos meus 6 primeiros meses de bolsa ali, porque eu achava que isso ia funcionar. Principalmente aí que se você considerar que a grande maioria aí não tem um capital alto para poder investir. Se você me falar aí que vai ter, por exemplo, 400, 500 mil reais para entrar de investimento em fundo imobiliário, beleza, você vai conseguir uma renda mensal aí de 4, 5 mil por mês. Então, neste caso aí, pode sim ser benéfico, porque você está entrando com capital alto, não está buscando um retorno tão alto, digamos assim, e vai conseguir uma renda passiva ao longo dos meses aí bastante satisfatória. Mas como a maioria da galera aí começa a investir ali, conforme eu mostrei aqui, R$ 1.000, ou então começa a investir 100, 200, 300 reais, por mais que você continue reinvestindo 50, 100 reais por mês, ao longo de 5, 6 anos aí, você não vai ter um montante muito alto. Então, não adianta querer entrar na ilusão dessa bola de neve, desse longo prazo em fundos imobiliários, que por mais que você tenha ali uma renda passiva, digamos assim, a gente viu aqui nas análises gráficas aqui, que simplesmente ter deixado esse dinheiro aí em CDI, desculpa, seria mais vantajoso do que ter investido, por exemplo, no MXRF11, beleza? Então, a sacada aqui que eu dou é essa, é que vocês têm que abrir aí a mente para esse campo aí da renda variável, ir perdendo esse medo aos poucos e ir migrando. Se você tem fundo imobiliário aí, você vai migrando aí para renda variável, beleza? Se tiverem alguma dúvida aí, eu tenho alguns vídeos aí que eu analiso o gráfico aí dessas ações que eu passei por aqui. Se tiverem alguma dúvida, só deixar nos comentários. Se não concordar também, a gente pode, entre aspas, discutir, né? Uma conversa sadia, obviamente, nos comentários, sem problemas nenhum, porque conforme eu falei aqui no início do vídeo,
eu não sou o dono da razão, eu estou apenas passando aqui um campo de visão ampliado aqui, que eu demorei um pouco, porém eu comecei a ter melhores e muito melhores resultados depois que eu de fato abandonei os fundos imobiliários e migrei 100% aí para renda variável, beleza? Quem está gostando do canal e é claro, curte e não esquece de compartilhar aí com os amigos para poder todo mundo aí sair dessa bola de neve fraca e de fato entrar numa bola de neve que vai fazer efeito na sua vida aí daqui a 5, 10, 15 anos, beleza? Valeu, abraço.